Nesses últimos dias de intenso calor, o clima esquentou ainda mais para moradores de vários bairros de Ribeirão Preto que sofrem com a falta d'água. Segundo a população, o DAERP não tem cumprido a determinação da Justiça de regularizar o abastecimento em até 48 horas e, o pior, anunciou que vai aumentar a tarifa. Como se não bastasse as dificuldades enfrentadas por causa de uma doença infecciosa crônica que obriga seu Aldo a ficar nessa cadeira de rodas, o morador dos Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, ainda precisa lidar com a falta d'água que atinge a rua Patrocínio. O filho do caminhoneiro conta que o desabastecimento se tornou crítico nos últimos meses. O jeito foi armazenar água em baldes para as necessidades básicas da família. Tem que limitar um pouco de tudo, né? A gente tem que dividir, separar bem, porque sempre falta, então a gente não sabe quando que a gente vai ter água de novo. Até porque o DAERP a gente só vê quando atrasa a conta, né? Agora, para eles dar a manutenção deles, não aparece nunca. Segundo o vendedor, o abastecimento é normalizado apenas durante a noite. E mesmo assim não é suficiente para encher a caixa. Andrei ainda afirma que um técnico do DAERP, o Departamento de Água e Esgoto, esteve no local e constatou irregularidades na pressão da tubulação. Ele mediu a pressão e comparou com a casa do outro lado da rua. Então a pressão minha está 3%, a da vizinha estava 23%, e ele realmente detectou esse problema. Ele falou que ia passar para o setor responsável para eles poderem fazer a manutenção e mudar a rede. Até hoje ninguém apareceu. A Fernanda é moradora da Ribeirânia, na Zona Leste, e há uma semana não sai uma gota das torneiras da casa dela. A empresária chegou a ir pessoalmente no departamento solicitar providências. A louça já está acumulada na pia, as roupas na máquina e a faxina por fazer. A mulher ainda teve que pagar R$ 370 para uma empresa encher o reservatório da residência. Ela encheu a caixa e agora a gente está economizando muito, porque medo de faltar de novo. Agora mesmo a gente abriu a torneira, você pode ver que não tem água, né? Porque aqui na Ribeirânia, a parte mais alta é que sofre, mais para baixo o pessoal costuma ter água, mas aqui todo ano falta água. Desde 2014, quando o Ribeirão enfrentou um grande corte no abastecimento, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para garantir água em todos os pontos da cidade. No ano passado, a Justiça determinou que o departamento deveria regularizar o fornecimento de forma permanente e sem interrupções. O DAERP recorreu e agora tenta um acordo. O DAERP apresentou um plano de setorização que envolve todo o sistema de fornecimento de água da cidade. Esse plano está sendo analisado pelos técnicos do Ministério Público para ver se ele é suficiente ou se falta ainda alguma medida a ser adotada. Chegando num consenso, a ideia é que nós possamos fazer um acordo judicial com o DAERP para pôr fim a esse problema. Segundo a Promotoria do Consumidor, o prazo de 48 horas para o DAERP resolver o problema da falta d'água ainda está valendo. E se a autarquia não providenciar um caminhão-pipa no período de 4 horas ao munícipe, sem custo adicional, estará sujeita a multa de R$ 10 mil por dia. O promotor Ramon Lopes ainda orienta o morador a guardar o protocolo de atendimento. Inicialmente, ele deve fazer a comunicação formal da DAERP, né, da falta de água em sua residência, e caso não seja solucionado o problema, ele comunica ao Ministério Público. Aí nós vamos verificar realmente o que está acontecendo, notificamos o DAERP e também comunicamos o fato no processo judicial ajuizado. Essa artesã diz que já está cansada de procurar o departamento por conta da falta d'água. Ela mora com a mãe, de 75 anos, no Sumarezinho. Não há água para beber. Os vizinhos comerciantes fecharam as portas por conta do desabastecimento. Na casa do prefeito, será que falta água? Na casa dos vereadores, será que falta água? Na casa dos secretários de governo, será que falta água? Tá? Eles conseguem remanejar a água de um lado para o outro, de um lugar para o outro. Por que eles deixam uma parte da população sem água durante tantos dias? É desumano, gente. Com o calor que está fazendo, é desumano. E em meio à escassez, o DAERP anunciou aumento na tarifa de água e esgoto. O reajuste será de 4,01% e entra em vigor em outubro. A cobrança mínima de 10 mil litros passa dos atuais R$ 20,70 para R$ 21,60. A população se queixa. E a gente liga no DAERP, eles falam assim, estamos fazendo melhorias, gente. Que melhoria pode ser essa, tá? Que demora tanto para acontecer, tá? E não surge resultado. Não é possível. Ximene Osório para o Jornal da Clube.
Em nota, o DAERP afirmou que não há reclamações registradas de falta d'água nos endereços mostrados na reportagem, mesmo os moradores garantindo que há protocolos de atendimento. O departamento também disse que a grande maioria dos problemas de intermitência no abastecimento ocorre por conta de problemas pontuais e que não passam de 48 horas. Com relação ao reajuste da tarifa, esclareceu que ela foi autorizada pela agência que regula os serviços prestados pelo DAERP e que o índice ficou abaixo da inflação registrada no último ano. Falta d'água é realmente um problemão, né, Rafael? E põe problema nisso, hein, André? Sistema ruim, serviço ruim e mais caro, aí não dá, né? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Paulo Henrique de Oliveira. Doutor, estamos em um período de estiagem, mas o Ministério Público já provou que o problema não é esse, e sim a falha no serviço e desperdício. Então, como cobrar eficiência na atividade? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Você pontuou de forma correta, né? O problema não está na falta de água, o problema não é a estiagem, o problema é na má prestação do serviço de abastecimento de água na cidade, né? Como cobrar a eficiência disso, né? Nós temos que lembrar que o DAERP é uma autarquia municipal, ela compõe a administração pública municipal e o meio de você fazer com que ela cumpra essas obrigações é exigindo dos seus representantes, do seu vereador e até do prefeito que você elegeu, né, que faça uma fiscalização e exija o cumprimento de uma melhor prestação de serviço de abastecimento de água na cidade. Doutor, mesmo sob pena de multa, o DAERP parece não cumprir a determinação da Justiça. Como é fazer valer essa medida? Olha, o munícipe tem que acreditar e continuar reclamando. E quando eu falo reclamando, é formalizando a sua reclamação. Poxa, mas faltou água semana passada e eu já reclamei. Reclame de novo, né? A minha vizinha reclamou, reclame também, né? Exige o protocolo da reclamação, porque é com base nesse protocolo, com base nessa estimativa e nesse número de reclamações, é que o seu representante, o seu vereador pode exigir o cumprimento de um melhor serviço, assim como o próprio Ministério Público, que utilizou-se desses números de reclamações para ajuizar as ações. Essa falta d'água que atinge milhares de moradores deve ser encarada com mais seriedade, então, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Isso não é de hoje, né? A gente não é um problema de gestão atual, é um problema de gestões anteriores e de todas elas. Ninguém pôs a mão nessa ferida, ninguém até hoje quis resolver esse problema da falta de abastecimento de água em Ribeirão, que se perpetua aí ao longo do tempo. A Prefeitura ainda aumentou a tarifa diante de tanta falta d'água. Faltou bom senso? Faltou bom senso, faltou respeito ao munícipe, porque tarifa pressupõe uma contrapartida de um serviço público. O que a gente tem aqui, quando a gente fala em aumento, então a gente fala em um incremento no serviço para poder se cobrar algo mais. No caso da tarifa de água, a gente tem um serviço de péssima qualidade, e com valor cobrado a maior, ou seja, não há nenhum incremento que possibilite se falar em aumento de tarifa nesse momento. O munícipe precisa estar atento ao direito do consumidor e encarar a autarquia cobrando até na justiça a regularização desse serviço, doutor? Exatamente. Como eu falei, além das reclamações do munícipe que eventualmente se sentir prejudicado e independentemente da ação do Ministério Público, ele pode também ajuizar a sua própria medida judicial, procurando o seu advogado de confiança, enfim, se valendo da Defensoria Pública, enfim, para que esse serviço seja restabelecido o mais rápido possível, porque a água é um serviço público essencial. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Até já, Rafael.